eu sou a Thaís Coelho, advogada e apressada. Tenho como missão, todas as vezes que ligar meu gravador, abrir a porta para te receber em um espaço seguro de reflexão, onde as memórias são convidadas a ocupar uma cadeira e dialogar com a gente. Aqui, nós nos reconhecemos uns nos outros, e nossa missão, enquanto coletivo de apressados, é fazer com que a nossa pressa não deixe ninguém pelo caminho. Ai, meu Deus, que saudade de fazer isso aqui. Religiosamente, eu consegui produzir 10 episódios do Apressa-te sem nenhum atraso. Só que eu acabei tendo um contratempo nessas últimas semanas, assim, como que eu posso explicar? A vida me atropelou. E é muito difícil produzir um podcast, são muitas questões complexas e que exigem muito de mim. E tudo que eu faço aqui no Apressa-te é sozinha, eu sou a minha equipe. Então, desde o roteiro até a sonorização, as artes para as redes sociais, tudo sou eu que faço. Então, eu nunca fiz isso até agora, mas penso que pode ser um momento importante para fazer isso. Se você gosta do meu trabalho, eu vou te pedir para que você siga meu canal na plataforma que você está me ouvindo. Se você puder, compartilha com quem precisa ouvir esses episódios do Apressa-te e aproveita que você está com o dedo ocupado e avalia o Apressa-te com 5 estrelas. Se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida nesse vídeo que você está me ouvindo. Isso faz com que o algoritmo me leve para mais pessoas que poderão também ter mais pressa de viver bem. Mas voltando aqui falar com vocês sobre o Apressa-te, eu deveria ter produzido o último episódio há mais de um mês, só que eu não consegui. Era dia de Tiradentes e essa data nunca mais vai ter o mesmo significado pra mim. Naquele dia eu tinha acordado muito tranquila, era uma segunda-feira, feriado, e eu havia me proposto a gravar um episódio sobre o Papa Francisco, que foi um ser humano que me inspirou muito de maneiras muito diferentes, inusitadas, enfim. Eu queria produzir um conteúdo sobre ele. E uma coincidência infeliz me encontrou naquele Tiradentes. Nesse dia, o Papa Francisco fez sua Páscoa e eu ainda tô tentando me consertar desse luto e entender os sentimentos que eu tenho e dar lugar a essa saudade que tá habitando em mim quando se fala deste homem. E como é que eu posso explicar pra vocês que o meu coração dói pela partida de alguém que eu nunca vi pessoalmente, que não existe nenhum laço sanguíneo comigo, mas que eu me sentia intimamente ligada. Alguém que eu aprendi a amar através das suas obras, dos sentimentos que ele causava em mim, enfim. Eu acredito que o amor, assim como a saudade, são sentimentos quase que inexplicáveis, e quando a gente tenta explicar, é como se as palavras não conseguissem ter a dimensão para explicar o que determinada pessoa, determinada situação causou em nós. O episódio de hoje é um tributo a esse sentimento que me faz amar ainda mais o fato de falar português e ter nascido no Brasil. Porque a saudade é uma palavra e um sentimento que não existe uma tradução direta para nenhuma outra língua. Então, isso faz uma demonstração de como nós vivemos em um país com todas as suas adversidades, que é puramente afetivo. E a saudade sob a ótica da temporalidade, como alguém ou algo que ficou no passado e alguém que permanece pela eternidade dos nossos dias, é o objetivo com o que eu quero me debruçar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo a esse episódio. Vamos acomodar juntos a saudade que a gente carrega dentro de nós. Eu acredito que você, assim como eu, já deve ter ouvido alguém dizendo que as estrelas que nós vemos no céu estão mortas, certo? Bom, eu fui pesquisar e, inclusive, assisti um vídeo de um cientista que eu gosto muito, que é o Sérgio Sacani, e ele explicava que não é bem isso que acontece. E embora nós vemos que as luzes das estrelas possam ter viajado milhares, até milhões de anos, a maioria das estrelas que a gente observa a olho nu, elas estão ativas
e emitindo aquela luz. A diferença é que elas demoram muito tempo para chegar até nós. É como se a luz das estrelas que a gente vê, elas emitissem um eco que atravessa milhões de anos até chegar aos nossos ouvidos. Isso não significa que os pontos de luz que a gente observa já não estão mais aqui, já encerraram suas vidas. Eles apenas fizeram uma viagem muito longa até nos alcançar. E existe uma quantidade gigante de estrelas, estimam que até talvez umas 9.000 são próximas da Terra. E a mais brilhante é o sistema binário Sirius, que ela está apenas a 8,6 anos-luz de distância de nós. Eu fiquei bem surpresa com esse número, porque eu imaginava que elas estivessem talvez muito mais longe. Claro que não é perto, mas acho que 8,6 anos-luz não seria tão distante assim. E em contrapartida, a estrela Danebe, ela tá a mais ou menos uns 3.000 anos-luz de nós. Então, há muito tempo. É como se a gente pudesse imaginar que quando a Danebe estava emitindo a sua luz, quando ela começou a sua viagem até chegar a nós, Sócrates, Aristóteles, Platão sequer existiam. Quando essa estrela começou a emitir sua luz, os egípcios já haviam construído as pirâmides e desenvolvido até a escrita, a medicina, a astronomia. Então pensa, enquanto eles viam o céu, naquele momento tinha uma estrela que estava começando a sua viagem até chegar a nós. Olha que bonito. A ciência, de uma forma muito poética, nos empresta as palavras para dizer que quando a gente olha para o céu, é uma forma de nós olharmos o nosso passado. E um passado que ilumina o presente. E quem de nós nunca olhou para o céu e ficou pensando em uma pessoa que já não se encontra mais aqui, que está em outra dimensão? É como se nós víssemos a luz dessas pessoas lá no céu. Que pode ser que elas estejam longe, pode ser que já tenham cruzado o tempo e a existência terrena, mas a impressão que elas nos deixam, principalmente aqui latente dentro de nós, o brilho do que eles foram, seguem nos alcançando ainda hoje. Assim como a Danebe um dia começou a sua viagem luminosa há mais de 3.000 anos, existem gestos, palavras, olhares, silêncios que atravessam o tempo e que carinhosamente nós aprendemos a chamar de saudade. E a saudade, assim como as estrelas, são fundamentais para a gente existir, porque de alguma maneira elas formam o que nós somos. O Carl Sagan, que é um cientista muito famoso, uma vez disse que nós somos feitos de poeira das estrelas. E isso é muito lindo, e foi com o Sérgio Sacani que eu comentei no comecinho, que eu aprendi que de fato nós somos parte daquilo que são as estrelas. E que ele foi questionado nesse vídeo se ele acreditava que existia vida fora do planeta Terra. E a resposta dele foi bem interessante, porque ele dizia que ele acredita que uma vida inteligente como a nossa, ele imagina que seja muito improvável de acontecer, que podem existir vidas microbianas ou, enfim, de outros tipos, mas como a nossa, é realmente um conjunto de fatores e de sorte que fez o improvável existir. E era improvável, mas cá estamos. E eu penso que essas incompreensões, esse conjunto improvável de fatores que a ciência não explica, são coisas que de alguma maneira soletram Deus. E nós somos essa poeira das estrelas. E o que ele explicava nesse vídeo é que todos os elementos da nossa natureza vieram das estrelas. Porque as estrelas são formadas, por exemplo, de cobre, enxofre, carbono. E todos esses são elementos importantes e que fazem com que a vida na Terra seja algo possível. O Sol, por exemplo, que é considerado uma estrela, ele regula o nosso clima, permite a fotossíntese e ele aquece a Terra e influencia diretamente todos os ciclos biológicos que nós temos, fazendo com que a vida humana seja uma possibilidade aqui nessa Terra onde a gente habita. Ou seja, a estrela é fundamental para a gente existir. E eu gosto de pensar que a saudade é como se fosse uma estrela do passado que vai iluminando as nossas memórias. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a perspectiva, inclusive, de um trecho de uma crônica da Clarice Lispector que se chama Sem Título. Eu li essa crônica há alguns meses e eu me senti arrebatada por ela. Eu gostei muito. Ela trouxe uma frase que me define completamente, que ela diz que ela respira profundamente Deus e vive muitas vidas.
Eu me identifico completamente com esse cenário de ter contato com o divino de uma forma muito profunda e, ao mesmo tempo, se permitir viver muitas outras vidas, além daquilo que se entende como algo religioso e espiritual. Mas existe um trecho dessa crônica que eu realmente achei genial e me despertou, inclusive, um sentimento de afeto pelo estado do Paraná, que é o meu estado. E eu quero aproveitar para explicar um pouco mais sobre isso, lendo na íntegra esse trecho que me chamou tanta atenção. Mas estou tão leve, nada me dói, porque eu estou vivendo o mistério, a eternidade antes de mim e depois de mim. O símbolo do mistério é em Vila Velha, Paraná. Ela é antes do aparecimento do homem na Terra. O silêncio que devia haver naquele lugar não habitado. A energia silenciosa, de tempo que sempre existiu. O tempo é permanente, nunca terminará. Não é lindo isso? Quando eu li a primeira vez esse trecho, eu fiquei pensando, caramba, por que que eu nunca visitei Vila Velha? Embora uma paranaense, eu nunca tive a oportunidade de ir até lá, mas está nas minhas metas de viagem, eu pretendo realizar isso o quanto antes. Mas enquanto a Clarice divagava sobre o mistério, sobre o tempo, e referenciava o símbolo como Vila Velha, eu fiquei pensando, mas por quê? Embora eu seja paranaense, eu não sei a história de Vila Velha. E isso me fez fazer pesquisas para que eu entendesse um pouco mais como esse lugar, esse espaço geológico da nossa Terra, explica a ação do tempo durante a humanidade. Vila Velha, caso você nunca tenha visto, é um parque geológico que tem formações bem características. São como se fossem grandes esculturas da natureza que o tempo foi formando elas. E é um parque que é visitado por milhares de pessoas todos os anos que vão em busca de conhecer um pouco mais sobre a nossa própria história enquanto humanidade, mas também se deparar com esse mistério que é o tempo e que a vida representa para nós. O que os estudos indicam e pesquisas sobre esse lugar que é Vila Velha é que há mais de 300 milhões de anos essa região era coberta por um mar interior. Imagina isso! Aqui no Paraná, lá em Vila Velha, tinha um mar. Mas isso só acontecia porque existia um oceano que passava por um canal estreito. E esse parque, há seus 300 milhões de anos atrás, fazia parte de um supercontinente que era chamado Gondwana. Ele incluía a maior parte das zonas de terra firme que hoje são os continentes do hemisfério sul, que inclui, por exemplo, a Antártica, a América do Sul, a África, Madagascar, Oceania, enfim, algumas outras regiões. Só que esse lugar acabou passando por muitas mudanças. E quando houve a separação dos continentes, devido a uma colisão de placas tectônicas, ocorreu o levantamento do terreno, o que acabou dando a formação dos arenitos que se ergueram nesse solo. E o mais incrível é que depois que isso tudo aconteceu, aquilo se transformou em um mar de gelo. Gente, para mim é quase que inacreditável imaginar que no Paraná, há 300 milhões de anos, nessa região onde nós pisamos, não exatamente aqui onde eu estou, mas lá, localizado em Vila Velha, foi um espaço com gelo. É assim, é realmente impressionante. E depois disso, esse gelo se desfez e se transformou em um mar. E esse mar, com a ação do tempo, que foi derretendo e foi migrando para outros lugares, acabou juntando pedaços de rocha e depósitos de areia que foram deixados por aquilo que era um extinto oceano. E isso tudo foi resultando do que hoje eles chamam de arenitos, que são essas esculturas que nós podemos ver quando se vai até Vila Velha. E olha que curioso, existe uma relação direta com a água, de como ela não ajudou apenas na formação e na compactação dos arenitos, mas ela também é responsável pela composição das formas que nós vemos hoje. E isso tudo é tão magnífico, é de uma beleza tão extraordinária, que eu vejo que a humanidade, mais uma vez, nos empresta exemplos físicos para explicar aquilo que é intangível, que é a saudade.
Eu acredito que muitas vezes as memórias que nós cultivamos e aprendemos a chamar de saudade são como esse parque em Vila Velha. Nós sofremos separações com o tempo, de amigos que não vão mais cabendo na nossa vida, de relações que nós tivemos e que já não nos pertencem mais, de versões nossas que deixaram de fazer sentido na vida que ganhou uma nova forma com a ação do tempo. E nós passamos também por um tempo por um longo processo de descongelamento. E depois disso, inundamos. E toda essa água vai se espalhando por tudo. E eu penso que eu chamaria essa água que vai se espalhando por tudo aonde um dia não houve separação, mas depois aconteceu, essas situações que vão nos moldando, chamaria ela de maturidade. E à medida que essa maturidade vai se espalhando, tudo que foi sedimentado com o passar dos anos começa a aparecer no horizonte. E o que fica disso tudo, depois da ação do tempo, do transcorrer da água, é o amontoado de experiência, que vão formando rostos, lugares e que a gente aprende a chamar de saudade. Então eu ousaria descrever a saudade dessa forma. A saudade é uma escultura do tempo dentro da gente. Parte do meu parque, que eu chamo de saudade e que o tempo revelou para mim, aconteceu na semana passada. Eu passei por semanas muito turbulentas e que me atropelaram realmente. Um compromisso atrás do outro que me fez desligar de muitas coisas que eram importantes, mas que eu não tinha capacidade de demandar atenção para todo o resto que tinha na minha vida. E a minha mãe, na semana passada, ela me chamou para almoçar na casa dela. E ela me chamou na segunda-feira à noite e combinamos de ir na terça-feira, então, ir lá na casa dela para almoçar. E acontece que chegou terça-feira, eu saí do trabalho, fui no restaurante, peguei uma marmita, cheguei em casa, almocei e fui tomar banho porque quando eu saísse do trabalho, eu tinha um compromisso. Então eu precisava ficar preparada e ter tudo cronometrado porque aquele dia estava muito corrido. Quando eu entrei no banho, eu recebo uma ligação da minha mãe. Eu geralmente chego na casa dela 12h10, 12h15 pra almoçar. E isso já era tipo 12h40, 12h50. Quando eu vi a ligação da minha mãe, o meu coração quase que paralisou. Porque eu recobrei a consciência. Eu lembrei que eu tinha combinado com ela o almoço e tinha esquecido completamente. E eu atendi a ligação assim, em completo desespero. Eu falei pra ela: "Meu Deus, mãe, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me desculpa, eu acabei esquecendo do almoço, mil perdões". E expliquei pra ela tudo o que tinha acontecido, enfim, ela super entendeu. A minha mãe é uma pessoa muito compreensiva e de forma alguma ficou brava comigo, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com situações que eu posso ter magoado alguém. É algo que me machuca muito pensar que eu posso ter feito isso com alguém. E com o peso na consciência desse esquecimento que eu tinha cometido, eu tratei de me organizar para ir no comecinho da manhã, porque meus pais acordam super cedo. Então, no comecinho da manhã, ir lá visitar meus pais e tomar um café da manhã com eles. E foi ótimo. Eu pude fazer uma pequena reconciliação comigo mesma, porque eles não estavam bravos comigo e nem ficaram magoados. Pelo contrário, disseram que estava tudo bem e que seria ruim se tivesse acontecido alguma coisa, né? Porque minha mãe estava preocupada com isso. Mas no fim deu tudo certo. E fazer essa visita foi como selar as pazes comigo. E visitar a casa dos meus pais é sempre algo curioso. E esse café que eu fui tomar com eles, quando eu falo casa, na verdade eu tô falando da mercearia deles. Faz mais de 30 anos que o meu pai tem esse comércio, que a gente chama de mercearia, e ele tá localizado em um bairro bem pequeno da nossa cidade. E entendo que quando eu falo dessa mercearia, eu me refiro a um lugar que, embora seja um ambiente profissional, ele é um espaço completamente familiar. E ele é familiar, além de ser de uma família, para todo um contexto de pessoas que moram naquele bairro, que diariamente, ao longo das últimas décadas,
foram clientes dos meus pais e me viram crescer. Enquanto eu estava lá tomando café com os meus pais, vários fregueses passavam por mim e diziam: "E aí, a filhota veio visitar os pais, então? Olha só, Edson, que é meu pai. Olha o tamanho que tá tua menina". E coisas nesse sentido, que é bem comum eu escutar quando eu vou lá, porque as pessoas me conhecem desde a infância e convivem com meu pai quase que diariamente. E sempre que eu vou na mercearia dos meus pais, por alguns minutos, eu sinto que eu deixo a minha vida adulta e os meus problemas em suspensão, como se eles pudessem ficar fora daquele espaço, porque lá dentro eu somente sou filha dos meus pais. E quem não sente saudade disso? Dos dias em que a nossa vida era só ser filha de alguém, que a gente não tinha grandes responsabilidades, que o nosso grande compromisso era pensar qual ia ser a nossa próxima brincadeira. E que saudade desses tempos que brincar era a nossa maior obrigação. E me deparar com essa realidade me fez ficar pensando sobre essa saudade boa, que só quem teve o privilégio de viver coisas boas na vida é capaz de sentir. Penso que a saudade tem esse peso também para nós, de revelar como a nossa vida foi boa em um determinado momento, com uma certa pessoa ou com certas pessoas, que fazem com que a ação do tempo não apague tudo isso e que só ganhe um novo nome, que a gente aprende a chamar de saudade. E ainda nessa relação familiar, eu lembro muito dos meus pais no dia a dia em situações muito inusitadas. E eu lembrei do meu pai esses dias atrás que eu estava aqui no apartamento e chegou uma encomenda. Desci, estava de chinelo. Desci para pegar a encomenda e enquanto eu descia as escadas, eu escutava o barulho do chinelo estalando, clac, 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 bem alto. E tem algumas coisas que acontecem que parece que transportam a gente, assim, num estalar de dedos ou no estalar de chinelos, nesse caso, diretamente a uma situação do passado. E toda vez que isso acontece, eu lembro da minha mãe ficando muito brava comigo, porque eu faço barulho com o chinelo. É algo que eu já tentei até cuidar quando eu ando de chinelo, mas quando eu vejo, eu já tô andando meio arrastando ele tá fazendo um super barulho. E minha mãe odeia isso, sempre odiou. E ela sempre falava que o barulho que eu fazia com o chinelo era exatamente o barulho que meu pai fazia e que também deixava ela enlouquecida. Então isso é muito engraçado e mais engraçado ainda e curioso, não sei se isso pode ter alguma relação ou é só uma justificativa da minha parte para algo que talvez seja injustificável, mas o meu pé e o pé do meu pai são quase que gêmeos. Então, a gente nem precisa pensar em DNA olhando os nossos pés, porque realmente é muito parecido. Então, eu não sei, assim, se é o formato do nosso pé que faz com que a gente ande estalando o chinelo, mas o fato é que essa simples ação do meu dia me fez me conectar diretamente com essa relação do meu passado, de coisas que eu vivi muitas e muitas vezes. Mas eu acredito que essa relação que eu faço também com o meu pai e do chinelo nasce de uma conexão que eu fiz de um livro que eu li. Certa vez eu li um livro de um artista que eu sou muito fã, que eu sou muito apaixonada, que é Humberto Gessinger, que foi o vocalista do Engenheiros do Havaí e hoje segue em carreira solo. Eu já fui em 6 ou 7 shows dele e a primeira vez que eu fui, inclusive, foi com os meus pais, porque eu era menor de idade e não podia entrar em casa de show sozinha. Então, a minha primeira experiência em uma atividade noturna de balada foi com os meus pais. E foi indescritível, inesquecível. Ele é um cantor muito importante e eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve. E ele escreveu um livro que eu gosto muito e que me remeteu completamente a essa situação que eu vivi com o meu pai. E o livro chama Pra Ser Sincero, 123 variações sobre o mesmo tema. E nesse livro, ele conta sobre como foi perder o pai dele na infância. E para deixar mais claro para vocês como que essa situação
do meu barulho do chinelo, me relacionar a uma saudade, inclusive, da minha infância e dessa relação com os meus pais, como ela se encontra com a vida dele no trecho que eu vou ler. Desde sempre escrevi, com a pior caligrafia da turma. Letras de música que não existiam. O violão foi ficando para trás, acumulando poeira. Quando eu tinha 12 anos, meu pai adoeceu. Faleceu quando eu tinha 14. Tudo ficou em stand-by, nesse período lá em casa, acumulando poeira. Muita coisa ficou em stand-by para sempre. Não deu tempo para ele me ensinar a fazer barba. Enquanto os meus colegas brigavam com seus pais na saudável busca da identidade, à noite eu colocava os chinelos do meu pai para andar no escuro da casa. Fisicamente não nos parecíamos, mas o som dos chinelos caminhando era igual. Matava um pouco da saudade. No episódio do Apressa-te, o amor como centro de todas as coisas, eu conto como a relação com a minha avó, desde a sua partida, revelou um significado de coisas que são banais para todo o resto da humanidade, mas para mim, na relação íntima que eu tive com ela, um moedor de café nunca mais teve o mesmo impacto. E quando eu falo nunca, eu me refiro da eternidade, que representa essa cronologia que nós colocamos no nosso mundo. Essa semana seria o aniversário de 80 anos da minha avó, é a mãe da minha mãe. E almoçando com a minha mãe, ela comentava sobre a minha avó e relembrava histórias que elas viveram juntos. E todo mundo que estava na mesa ali naquele almoço chegou à conclusão de que o tempo passou muito rápido nesses anos que minha avó partiu. E já fazem 15 anos. Mas ainda assim a memória dela é tão viva dentro de cada um de nós que é como se fizesse pouco tempo que a gente conversou com ela. E eu acredito que a saudade também revela a contradição do tempo. Que por mais que tenha se passado um período de uma debutante completar sua idade, é como se as coisas que a gente viveu com ela fossem tão intensas que tivessem acontecido há poucos dias. A saudade é isso. Quando alguém que vira tempo e permeia toda a nossa cronologia, a nossa história no mundo e que está no passado, também está no presente. E permanece como uma presença luminosa, como aquela estrela no céu que não está perto, mas segue fazendo presença, de onde quer que ela esteja. Vila Velha é um mistério ainda hoje. Com toda a tecnologia e condições de estudo que temos disponíveis, ainda assim permanece sendo um mistério como a ação de milhões de anos pode ter revelado o que nós vemos hoje diante de nós. E nós, na imensidão e na extensão de tudo que nossa vida pode tocar, por vezes também representamos um mistério. A saudade é um parque cheio de formações visíveis, mas formado por componentes que a nossa compreensão nem sempre é capaz de decifrar. Eu desejo que, se a sua saudade tem nome e a parte mais visível do seu parque, que você deixe que essa luz te ilumine sem cegar seus olhos. Que ela seja como uma estrela que pertenceu ao passado e que segue sendo presença, rompendo o tempo. Se hoje a saudade te visita, deixe que ela te conte tudo que você viveu tem força de eternidade, porque a saudade é um privilégio de quem escolheu ter pressa para viver bem.